Olá, amados ouvintes de todo o Brasil e de todo o mundo, você que se liga nas redes sociais, no YouTube. Nesse momento eu quero saudar a todos na gloriosa e inefável paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É uma honra poder falar com vocês por meio deste canal, que é o canal do Centro de Ensino Teológico e Filosófico, que apresento aqui, na realidade, este curso às quartas-feiras. Ontem foi a inauguração do nosso curso, do nosso seminário, foi a inauguração da nossa primeira aula, a aula introdutória, que nós fizemos apenas uma live ao vivo, para falar da abertura do curso e da aula que nós iríamos estar passando para o YouTube. E hoje estou aqui no YouTube mostrando esse trabalho maravilhoso, mostrando na realidade aquilo que Deus tem para cada um de nós. E eu quero aqui falar de algo muito lindo e muito importante, acerca das três divisões do homem, ou seja, das três partes que compõem o homem. O homem, ele é composto por três partes. Uma parte denominada de espírito, a outra parte denominada de alma e a outra parte e última denominada de corpo. E aqui no curso Vida 1, você vai ficar conhecendo as três partes do homem, e sabendo as suas funções, como que essas partes elas se entreligam entre si, como elas se ligam, como elas reagem uma à outra e como na realidade é realmente essa comunicação delas entre si. Mas também vamos ficar sabendo detalhadamente como elas se correspondem com Deus, como elas têm um contato com Deus. Então você vai ficar sabendo aqui no curso Vida 1, nessa disciplina de espírito, alma e corpo. Essa primeira disciplina ela fala do espírito, e aqui nós vamos para essa aula introdutória falando do espírito. E já que nós vamos falar do Espírito, eu gostaria de ler com todos vocês na Bíblia Sagrada, tá? No capítulo de número 4, versículo de número 12, que diz: Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito. Amados, nós acabamos de ler algo que nos chama bastante atenção. Eu queria que você parasse um pouquinho para analisar comigo isso que o escritor aos Hebreus escreveu. Observa-se que o escritor aqui fez questão de dizer que a palavra de Deus ela é apta, ou seja, ela tem a habilidade, ela tem a condição, é inerente nela aquilo que é capaz de penetrar até a divisão da alma e do espírito. Por que o escritor aos Hebreus faz essa comparação? Por que o escritor aos Hebreus faz essa colocação? Veja só, observamos que nessa colocação do escritor aos Hebreus é como se ele dissesse assim: olha, alma e espírito não se separam. Como? Alma e espírito não se separam. Alma e espírito, aparentemente falando, não tem divisão. Elas não se dividem. A alma e o espírito não se dividem. Eles são interligados entre si. O que divide eles é o nome: alma e espírito, ou espírito e alma. Porque observamos ser dois termos conjugados. Então eles não se separam. É isso que o escritor aos Hebreus está dizendo. Mas ele abre um parênteses e diz: olha, a não ser por meio da palavra de Deus.
O que o escritor aos Hebreus está dizendo, olha, há uma única condição de separar, ou pelo menos de penetrar na divisão da separação desses dois termos. Qual é essa condição? Qual é essa coisa que pode penetrar na divisão desses dois termos, já que são inseparáveis? O escritor aos Hebreus diz, olha, somente a palavra de Deus. Somente a palavra de Deus. O que significa dizer isso? Significa dizer que eles são inseparáveis. Só quem pode penetrar lá é aquele que o fez, aquele que o projetou, o Todo-Poderoso, aquele que a sua presença é eterna, aquele que o seu poder é eterno, aquele que na realidade tem uma glória indizível, aquele que na realidade é alguém do qual ninguém pode falar ou precisar algo dele. O que eu estou dizendo com isso? Eu estou dizendo que o soberano e eterno Deus por excelência, ele é indizível. Ele é irreparável. Ele é alguém que ninguém, pessoa alguma, pode se pronunciar dizendo eu conheço Deus. Se você vê alguém dizendo eu conheço Deus, você já pode se preparar, porque essa pessoa é muito sábia. Diga-se de passagem, se essa pessoa entender e conhecer, conhecendo ela Deus, pode ser ela própria o Deus que está falando com você. Porque o nosso Deus, ele é inconhecível, ou seja, não se conhece Deus. O que nós conhecemos de Deus pelo nosso maior esforço, na realidade, é um poder sobrenatural que nos enche de tal modo quando coincide o nosso espírito com o espírito dele, produzindo em nós revelações da sua glória. É isso que nós podemos conhecer de Deus. É, na realidade, a revelação da sua glória, a revelação do seu poder, revelação da sua majestade. E como se expressar isso? Expressando não por uma revelação momentânea, ou que passei recentemente, é por meio da criação de Deus. Olhar assim para a fauna, olhar assim para as árvores, para os pássaros, olhar para as criaturas, olhar para as crianças, o modo como elas interagem com os mais velhos, criança de 6 meses, 1 ano, 2, 3, 4, 5 anos. Você começa a olhar para o saber dessas crianças, para o entendimento dessas crianças, para o desenvolvimento delas. Você começa a ver nelas uma certa inocência diante de um tamanho saber que elas têm. Algo que é indizível. E você começa a ver Deus, e você começa a chorar, se alegrar. Você começa a ver brotar dos teus olhos água dos teus olhos, de tanto prazer. Isto por quê? Porque você começa, na realidade, a conhecer algo de Deus. Mas você está conhecendo algo de Deus por meio da sua criação, por meio da sua criatura criada, por meio, na realidade, de tudo aquilo que Ele criou e deixou para nós. Tudo que Deus fez foi perfeito, nada é imperfeito. E Deus não tem mais nada para fazer, por quê? Tudo Ele fez em 6 dias. Em 6 dias Ele fez tudo que era necessário no mundo. Projetou tudo, fez as bênçãos, os milagres, tudo está disponível no mundo divino, na glória divina. Está disponível. Para que eu e você possa receber, é necessário uma coisa, que eu agora quero falar com você. Conhecer o seu próprio Espírito. Conhecer o seu próprio Espírito. Então o que o escritor aos Hebreus deixa aqui é algo muito lindo. É algo que nos chama a atenção. E quando nós observamos, nós podemos alicerçar isso mais ainda com o termo que está escrito na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses.
O que diz a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses? Nós vamos procurar aqui agora para ver o que diz a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Se você puder procurar, procure aí para me ajudar, para compartilhar comigo aí. Você pode dizer alguma coisa aí e fazer uma ressalva, fazer uma pergunta que eu vou estar respondendo para você aqui. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, está aqui na minha apostila, capítulo 5, o verso de número 23. E agora eu vou para a Bíblia Sagrada para ler para você. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses 5 e 23. Olha, a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, e mais cortante do que espada de dois gumes. O que diz a palavra do Senhor no 23? Diz, olha, e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Amados, aqui nos chama bastante atenção que Paulo diz, olha, e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam irrepreensíveis para o dia da vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amados, Paulo está dizendo que nós temos um espírito, que nós temos uma alma, que nós temos um corpo. Agora a minha pergunta é, você acredita no que Paulo está falando? Ou você acredita que o homem tem só corpo e alma? Ou tem só corpo e espírito? Você pode dizer, pastor Cícero, me parece ter só corpo e alma. Por quê? Porque já que o senhor acabou de falar que espírito e alma são inseparáveis, só o corpo e a alma que é o mesmo espírito que são inseparáveis. Olha, eu não disse que alma e espírito são o mesmo ou são a mesma coisa. Não, de modo algum, até porque não são. Agora eu disse que o corpo, ele praticamente nós já podemos ver que é separado do espírito e da alma. Por que nós vemos isso? Porque o corpo, ele é físico, é matéria. Então a matéria não tem comunhão com o espírito. A matéria não tem comunhão com o espírito. Logo, eles não se fundem um ao outro. Agora, a alma não é matéria. Espírito não é matéria. Eles se fundem um ao outro. Agora, esta fusão, ela é dividida por alguém que é da mesma classificação. Ou seja, nenhum homem, nenhuma criatura na face da terra, ela tem nela a condição de fazer esta fusão. Não. Nenhuma criatura criada por Deus tem essa condição. Logo, não existe criatura alguma que mesmo após a morte possa fazer essa divisão. Até porque não conhece como que funciona essa divisão. Essa divisão, ela se dá no campo espiritual de Deus. Por isso o apóstolo Paulo diz que somente a palavra de Deus é hábita para penetrar. Ele não diz que para ir lá e separar alma e espírito. Que fique isso claro. Ele diz para penetrar até a divisão da alma e do espírito. Uma coisa é eu ir até a divisa de Mato Grosso com Mato Grosso do Sul, ou de Mato Grosso com Goiás. Outra coisa é eu ir lá e dividir os dois estados, criando um rio de 10 quilômetros de largura entre um e outro. Coisa que é impossível para mim fazer. Eu não dou conta de fazer isso. Entendeu? Então, já que não dou conta de fazer isso, é impossível que eu faça essa divisão. Porém, eu posso ir até a divisão
dos dois estados. Do mesmo modo, estou falando de modo claro que a palavra de Deus ela é apta para ir até a divisão de alma e espírito. É isso que eu estou dizendo. Ou seja, a palavra de Deus tem nela a condição necessária de ir até a divisão de alma e espírito. Mas ela não vai dividir alma e espírito. Por quê? Porque Deus não consegue mais dividir? Ou porque Ele não quer dividir? Não, é porque Ele já fez perfeito. As coisas perfeitas não se modificam, porque as coisas perfeitas foram feitas por Deus. Elas não têm como serem transformadas, mudadas para ser de outro modo. Não. Tudo que Deus fez, Ele fez perfeito. A coisa começa de um modo e vai indo, chega aqui já é um outro modo e lá em certa distância ela tem um outro modo, mas foi feita desse modo porque Deus permitiu que fosse feita desse modo. Então, se daqui 1000 anos ocorrer que entre o estado de Goiás e o estado do Mato Grosso exista um rio com 10 quilômetros de largura, dividindo os dois estados, daqui 1000 anos, não significa que Deus fez imperfeito no início, não. Desde o início já era aquele rio, naquele ano posterior, daquela largura dividindo os dois estados. Então Deus já criou, agora e com a sua onisciência e onipresença, Ele criou o futuro das coisas. Então o meu futuro e o teu futuro já está criado por Deus. Já tem uma decisão definida por Deus. Eu não sei como é, nem tem em mim a condição de saber. E nenhum ser humano sabe. Mas o eterno e soberano Deus sabe, pois foi Ele quem criou, do início ao fim. Então tudo que Ele criou, Ele já projetou de hoje até o último dia da história dos humanos e muito mais. Então por isso que nós temos que conhecer o nosso espírito. Eu convido você para conhecer o seu espírito. Como conhecer o nosso espírito? Bom, pontua isso aí, escreve, porque é algo para aula posterior, tá bom? Como conhecer o nosso espírito. Vai vir uma série de pontos hoje que você vai anotando aí, que esta aula introdutória ela é panorâmica, ela vai abranger todo o curso, é como se fosse uma ementa do curso, tá? Para que você possa tomar o conhecimento do que o curso vai estar frisando. E hoje eu passo como se fosse a ementa dessa disciplina espírito e faço a visão panorâmica de todo o curso para que você tenha uma noção que vai ser abordado no curso. Ok? Então esse é um ponto. Como conhecer o nosso próprio espírito. E dentro desse conhecer o nosso próprio espírito, por que conhecê-lo? Qual a necessidade de conhecê-lo? Veja só. Um ponto conclusivo. Olha, é necessário que conheçamos o nosso espírito para podermos conhecer ou viver no Espírito de Deus. E para que nós venhamos viver no Espírito de Deus, sendo necessário conhecer o nosso próprio Espírito, é uma condição que determina a nossa vivência eterna com Deus. Compreenderam isso? Para nós estarmos no Espírito de Deus. O que é estar no Espírito de Deus? É você falar a linguagem de Jesus. É você caminhar como Jesus caminhava. É você ignorar as crises que o nosso inimigo, o inimigo da nossa vida, ele projeta contra nós. Grandes são as crises, os problemas, as guerras que se levantam todos os dias para nos derrotar. De todos os modos, o inimigo cria mecanismos acusadores, agressores,
extorquidores para lhe extorquir, para lhe confrontar, para tentar tirar você da presença de Deus, para que você vá para a lama, para o pó e caia da presença do soberano. Por isso é necessário que você esteja no Espírito de Deus. Em outras palavras, eu posso dizer, é necessário que você esteja em Cristo. Eu não estou dizendo que você esteja em Jesus, compreenda. Eu estou dizendo que você tem que estar em Cristo. Por quê? Porque você estando em Cristo, você tem uma vida de unção. E você tendo uma vida de unção, você pode compreender os mistérios de Deus. Em outras palavras, eu diria assim: você pode compreender os mistérios da vida de Deus. Usando outros termos para explicar melhor, você pode viver a vida de Deus. Que lindo isso, né? Você pode viver a vida de Deus. Mas mesmo na carne, sim, mesmo na carne. Quando você se crucifica com Cristo, você não vive mais aquilo que te dá prazer mundano, aquilo que te dá prazer no dia a dia, com os negócios desta vida, aquilo que você revida as pessoas. Você deixa de ser uma pessoa egocêntrica para ser uma pessoa altruísta. O que é uma pessoa egocêntrica? Uma pessoa egocêntrica é aquela que trabalha para ver os seus bens crescer, é aquela que trabalha para propiciar algo para você, é aquela que trabalha para andar dentro da sociedade, aparentando ser uma pessoa que realmente não é aquela que trabalha para que você possa adquirir tudo, menos pensando no outro, pensando simplesmente em você. Então essa é uma pessoa egocêntrica. E o que é uma pessoa agora altruísta? Uma pessoa altruísta é aquela que pensa no outro. Se ela pensa, não, eu tenho que andar bem, mas para que eu possa cuidar bem do outro. Eu tenho que andar bonito para que eu possa incentivar o outro a andar bonito. Eu tenho que cuidar do meu corpo porque é mandamento bíblico, porque foi Deus que me deu. E naquele dia que ele vier, se eu estiver nesse corpo, ele vai transformar ele em um corpo glorioso. Eu tenho que, na realidade, me separar do mundo, das imundícias, porque esse corpo é templo do Espírito Santo de Deus. Aí você pode perguntar, então esse corpo vai para o céu? Eu te digo uma coisa de antemão, olha, carne e sangue não herdam o reino de Deus. Isso é claro e patente. Carne e sangue não herdam o reino de Deus. Este corpo vai para o céu? Não. A resposta é não. Agora, se você me perguntar assim, mas este corpo não vai para o céu? Então, que corpo nós vamos ter para ir para o céu? Olha, sabe como nós vamos ter? Podemos dizer a réplica deste corpo. A réplica deste corpo. Ou então, usando outros termos, eu dizer, é um corpo idêntico a esse. Por que idêntico? Porque eu olho e não vejo diferença. Porém, ele é um corpo glorioso. É igual o de Jesus. Igual o corpo de Jesus. Ele vai ser transformado. Nós vamos deixar essa carcaça de sangue e carne e receber um corpo glorioso que olhamos e diz, não faz diferença, mas tem a diferença. É que ele é impenetrável. É que ele agora não morre mais. É que ele passa nessa parede. Ele passa de um lado para o outro. Ele viaja no espaço sideral. É um corpo diferente, é um corpo glorioso. Igual o de Jesus Cristo. Entendeu? Essa é a diferença. E para que eu possa viver essa alegria ainda nesse corpo, desfrutar desse prazer, a primeira coisa é abandonar de vez o pecado. Se você vive aí pecando, quem sabe nas redes sociais, hoje o pecado nas redes sociais anda de braçada, nadando aí de braçada. Quem não é casado se aprofunda de tal forma que é difícil de sentir a glória de Deus, de sentir o Espírito de Deus. E até casados. Eu já acompanhei pessoas viciadas em pornografia nas redes sociais
que na realidade era uma tristeza. Então, as redes sociais, elas sempre vão trazer o lado que você pode aproveitar para ser uma bênção na sua vida e na vida de outrem, e o lado que você pode, na realidade, aproveitar para ser uma maldição para a tua vida e uma maldição para a vida de outros. Tá? Então, vai dilacerar os lares, as redes sociais, se você não abrir os olhos espirituais para ver o tamanho do problema que o inimigo está trabalhando para te derrubar. Então, como não derrubar? Quando você conhece o teu próprio espírito, você tem vergonha da imundícia que o mundo oferece. Porque o teu próprio espírito vai te levar diretamente ao Espírito de Deus. O nosso espírito, a Bíblia diz que ele está pronto. Está pronto. Se o nosso espírito está pronto, ele só depende de nós mesmos para estar sempre no Espírito de Deus. Observamos na live que nós fizemos ontem, que a pastora Inês falou, que nós não temos como, na realidade, chegar a Deus. Nós, seres humanos, não temos, na realidade, como chegar a Deus. A não ser, ela falou, olha, a não ser por meio do nosso Espírito. Isso eu quero adiantar para vocês. A não ser por meio do nosso Espírito. O que a pastora falou? Ela disse assim, olha, a nossa carne, o nosso corpo não pode conhecer a Deus. O nosso corpo não pode se chegar a Deus, não pode estar em Deus. Diretamente ele não pode ir a Deus. Foi o que ela disse. E é uma verdade. A nossa alma, diretamente, ela não pode ir a Deus. É uma verdade. Tá? É uma verdade. Então, se a nossa alma, o nosso corpo, não pode ir a Deus, quem pode ir a Deus? Somente o nosso espírito. Somente o nosso espírito é capaz de ir a Deus por meio, na realidade, daquilo que já é determinado. E o Espírito Santo de Deus vem a nós por meio do nosso espírito. Então, a comunicação que a minha alma tem com Deus é por meio do meu espírito. Compreendam isso aí, é um ponto importante. A comunicação que a minha alma tem com Deus não é uma comunicação direta, alma a Deus, mas é uma comunicação alma ao meu espírito. E a comunicação do meu espírito para com Deus, essa é direta. É o meu espírito e o espírito de Deus. Sendo o meu espírito tendo comunicação direta com Deus, logo o meu espírito tem comunicação direta com a minha alma, e a minha alma tem comunicação direta com o meu corpo. E o meu corpo tem comunicação direta com a minha alma, menos com o meu espírito, e o meu corpo tem comunicação direta com a minha alma, menos com Deus, ou com o Espírito de Deus, como você preferir. Então, o meu corpo, ele é limitado. A comunicação que o meu corpo tem com o Espírito de Deus é por meio da alma, e da alma por meio do Espírito, e do meu Espírito que chega até o Espírito de Deus. Compreenderam isso? Essa cadeia, na realidade, que existe para que o meu corpo sinta a presença de Deus. O meu corpo não vai sentir a presença de Deus se não for por meio da minha alma. E a minha alma não vai sentir a presença de Deus se não for por meio do meu espírito. E o meu espírito não vai sentir a glória de Deus se não for por meio do Espírito Santo de Deus. Então, aqui está o segredo de você aprender acerca do seu espírito. De você agora trabalhar mais para conhecer melhor o seu espírito. Porque você conhecendo melhor o seu espírito, você faz uma conexão com o Espírito de Deus e agora o Espírito Santo de Deus te enche. Porque quando o teu espírito faz essa conexão com o Espírito de Deus, logo o Espírito de Deus vem até o teu espírito e acontece ali como se fosse uma coincidência, ele se coincide um ao outro. E nessa coincidência ocorre o conhecimento de Deus.
para você. Aí você começa a obter o conhecimento de Deus. Olha, isso é muito importante. Você começa a obter o conhecimento de Deus. O conhecimento de Deus que você começa a obter por meio do Espírito Santo é algo que você deve ensinar às outras pessoas. É algo que você deve cuidar das outras pessoas. Presta atenção aqui. Então, se eu recebi o conhecimento de Deus, eu vou sair falando para o povo que eu recebi o conhecimento de Deus? Não, não é isso, tá? Isso é, de certo modo, um problema sério que tem gerado em meio à sociedade. Tem muitas pessoas que, mesmo sem conhecer os meios pelos quais, ou o meio pelo qual recebe o Espírito Santo de Deus, que é essa coincidência com o seu Espírito, ele recebe conhecimento de Deus. Por que ocorre essa coincidência? Mesmo ele na ignorância. E aí ele sai contando para todo mundo, dizendo que teve uma revelação, dizendo algo, dizendo... Realmente, muitas pessoas têm essa revelação. Porque essa coincidência do Espírito de Deus com o Espírito do homem, acontece as revelações. A revelação do conhecimento de Deus no seu Espírito. E aí é onde você pode produzir algo para ensinar os outros. E não sair contando desesperadamente. Não. Até aí você recebeu. E agora, o que eu vou fazer com esse conhecimento? Ensinar o povo? Sim. Mas como? Através de uma consulta, por meio do Espírito de Deus, do seu Espírito com o Espírito de Deus. Você vai chegar até a presença de Deus e tirar uma prova real se aquilo você tem que ensinar às pessoas ou se é somente para forjar em você alguns problemas que era necessário forjar, como ignorância, como desobediência, como falta de respeito, como falta de caráter, como falta de compreensão, como falta de uma pessoa que deve chegar no outro e conversar, dialogar dignamente, honrosamente. Talvez você é aquela pessoa que já chega gritando, já chega atrapalhadamente, fazendo barulhos, armando barraco, sem saber o que está fazendo. Talvez você nem conhece a pessoa, viu dizer alguma coisa, já chega lá achando que a pessoa fez tudo aquilo sem a pessoa ter feito nada. Talvez você é aquela pessoa que gosta de ouvir o que os outros dizem acerca de alguém. Então temos que ter muito cuidado para não sairmos por aí gritando ou fazendo alguma coisa contrário àquilo que o Senhor nos ensinou. Temos que ser pessoas comedidas, temos que ser pessoas prudentes de tal modo que possa ter em nós, intrinsecamente, a sensatez. A sensatez é a condição que cada ser humano deveria buscar para saber o que deve falar e o que não deve falar. E a hora que deve falar e a hora que